Oi gente, meu nome é Isabela David, eu sou nutricionista e hoje eu venho falar com vocês de um tema super importante, que é como combater a ansiedade nesse período de isolamento social. Na semana passada, o Wilson, que é o psicólogo da Verida, chegou a abordar com vocês algumas estratégias. Hoje eu venho falar de duas, que é o sono e a alimentação. Quando a gente fala de sono, hoje é muito falado sobre a higiene do sono. Como seria essa higiene do sono? Tentar evitar beber café após as 18 horas, tentar evitar filmes e notícias muito pesadas antes de se deitar, comer alimentos que são fontes de melatonina, como que melhoram, na verdade, a secreção de melatonina, que é banana e kiwi, por exemplo, tomar chás que são bons para a ansiedade nesse momento, que seria mulungu com capim-limão, camomila com maracujá, melissa com erva doce, erva cidreira, jasmim, alface, que tem um efeito ansiolítico, e eles podem ser consumidos juntos ou separadamente cada um. E também, quando for se deitar, apagar todas as luzes e tentar não levar celular para a cama, para que a gente possa realmente se desconectar e ter uma noite de sono agradável, porque o sono é necessário para a produção de alguns hormônios e também para o nosso relaxamento, e acordar revigorado no próximo dia. E aí, quando a gente fala de alimentação, existem algumas coisas que a gente pode fazer e deve evitar. A gente deve, nesse momento, priorizar alimentos fontes de nutrientes benéficos. E eu vou falar algum desses alimentos, tá? A gente também pode chamar os nossos filhos para ir para a cozinha, para cozinhar junto com a gente. E nesse momento a gente falar da importância dos alimentos, da importância desses nutrientes nesse momento. Planejar as nossas compras, consumir ao menos 5 porções de legumes e verduras ao longo do nosso dia, beber bastante água para manter o nosso organismo hidratado, né, e apoiar o nosso sistema imunológico, né, evitar o desperdício. Se alguma preparação sobrou, a gente congele para consumir num outro momento ou reaproveitar ela para uma nova refeição, e evitar alimentos fast foods e alimentos industrializados. Por quê? Porque eles são ricos em gordura e açúcar, que alguns estudos apontam que são relacionados diretamente com o aumento de ansiedade e depressão. Então, tudo que a gente quer nesse momento é diminuir a nossa ansiedade. Não que isso não seja permitido, ele é permitido, só que eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio e nesse momento a gente deve priorizar uma alimentação rica em nutrientes. Tá, e aí, quais são os alimentos importantes nesse momento? Quando a gente fala, né, de cérebro e tudo mais, existe uma substância que todo mundo fala, que é a serotonina, que é um hormônio neurotransmissor, o famoso hormônio da felicidade. Então, é muito importante nesse momento, porque o que mais a gente quer é feliz e também é responsável, né, pelo prazer. Quando a gente fala de serotonina, a gente fala de triptofano, que é onde a gente encontra naturalmente nos alimentos, que é um aminoácido essencial para o organismo para produzir a serotonina. Então, vamos dar foco para esses alimentos. Quais são eles? Banana, salmão, nozes, ovos, cacau em pó, né, o cacau puro mesmo, brócolis, beterraba, couve-flor, espirulina, batata, ervilha, mel, aveia. E qual uma combinação que eu acho super gostosa, é até bom para quem tem muita vontade de comer doce, né? Por exemplo, banana, mais mel, mais cacau em pó. É o cacau sem açúcar, até porque o açúcar já vai vir do mel, né? Então, fica uma combinação super gostosa, diminui a vontade de comer doce e também é fonte, né, de triptofano e aumenta a produção, né, de serotonina. E tá, a gente também fala de vitaminas do complexo B. Você vai perceber que esses alimentos vão se repetir, porque o mesmo alimento é fonte de diferentes vitaminas e diferentes minerais, né? Um alimento é uma bomba de nutrientes. Então, quando a gente fala, né, de vitaminas do complexo B, a gente tem alguns alimentos, como cogumelo, espinafre, couve de Bruxelas, couve, vegetais e legumes.
semente de girassol, carne de porco, gema de ovo, abacate, batata, peixe, carne vermelha, fígado, cereais integrais. O magnésio também é muito importante na produção de serotonina. Então a gente vai falar sobre fruta cítrica, novamente a gema, cereais integrais, as castanhas, carnes, legumes, vegetais verdes escuros. Tá, e quando a gente fala de gorduras boas, a gente fala hoje principalmente do ômega 3, que é fonte de EPA e DHA, que é muito importante para a saúde do nosso cérebro, tá? Mas a gente também fala de óleo de linhaça, chia, nozes, peixes, os frutos do mar em geral, né? Azeite e oleaginosas. Agora, a vitamina D é muito importante. E nesse momento de isolamento, a gente pouco se expõe ao sol. Só que a gente tenta achar uma brechinha aí na varanda, no nosso quintal, para tomar um pouquinho de sol, para sintetizar essa vitamina D, porque ela é super importante para a saúde do nosso corpo e também para a nossa mente. E aí a gente tem alguns alimentos que são fonte, que é o óleo de peixe, a gema do ovo, a soja e alguns cereais, tá? E a gente fala também muito de fitoquímicos. Quais são esses fitoquímicos? Seria maçã, frutas vermelhas, chocolate amargo mesmo, porque ele tem mais cacau, maior concentração de cacau, que é um poderoso antioxidante. Frutas cítricas, suco de uva, a uva mesmo, chá verde, chá preto e o chá branco. Esses são alguns dos alimentos que são super importantes nesse momento. Alimentos fontes de triptofano que melhoram a serotonina e outros alimentos que são muito importantes para a saúde do nosso cérebro, porque tudo que a gente precisa nesse momento é que o nosso cérebro esteja alinhado e funcionando adequadamente para que a gente não sofra tanto nesse período. Essa é uma das dicas. O vídeo a gente não tem como fazer muito longo, mas espero que vocês gostem e em breve a gente volta com novas informações. Obrigada!